do milagre estou. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Totalmente a ti. Eu te peço, Senhor, que nesse momento o Senhor possa nos honrar, o Senhor possa alcançar todas as pessoas, ó Deus, que têm dado crédito, que têm parado, Deus amado, todo o seu tempo para ver, ó Pai, todos esses vídeos que nós temos gravado. Que esse programa, Debate Jovem, possa alcançar, ó Deus amado, o nosso país e esse mundo, levando, ó Deus amado, informação com toda a interatividade. Que possamos, ó Deus amado, não sermos donos da razão, mas que possamos verdadeiramente demonstrar as nossas opiniões, sendo elas favoráveis ou não, aquilo que as pessoas acham ou pensam de uma religiosidade. Esteja conosco, Deus, nesse momento, nessa gravação. Eu peço a Ti, alcança o nosso país, alcança a nossa cidade, alcança, Deus amado, esse planeta chamado Terra e todas as nações que estão em volta desse mundo todo, que fazem parte de todos os continentes, ó Deus, alcança, em nome de Jesus. E aí, amigos do Facebook e do YouTube, nossos colegas de sempre aí, sempre dando aí ênfase aos nossos vídeos. Estamos de volta com esse terceiro programa Debate Jovem. E hoje, um assunto também que vai mexer com a sua opinião aí. E aí, falando de vida, você concorda com a eutanásia? Sabe o que é eutanásia? Então eu quero te convidar para ficar conosco e participar desse debate agora. Então eu quero te apresentar esses amigos que estão aqui com a gente, todos esses jovens bonitos, né? Olha aqui, a Natália, onde vai aí, o Neto marcando presença, top. Tá aí o Cleison, a Viviane com toda a sua alegria, né, nos contagiando hoje, desse clima todo de alegria aqui. Tá aí a Denise, Adriele, chique. Irmã Cláudia, João Paulo, nosso amado Nenê, o Anderson. Queridos, então nós vamos falar aqui para vocês um pouco sobre eutanásia. E quando se fala nesse assunto, nós vamos cair em duas situações, né? A nossa opinião médica, a opinião jurídica, a opinião religiosa. E aí? Vai confundir muito, né? Essa semana, inclusive, caiu na rede aí um assunto que mexeu um pouco com a classe religiosa. Que um homem tentando mudar de sexo, 2 ou 3 tentativas, infeliz, teve a prática da eutanásia, né? O pastor Marco Feliciano publicou isso no seu Face e deixou um alarme aí no nosso país. Existem 2 países que proíbem a prática da eutanásia. Quais são esses? Brasil e Portugal. Então esses 2 países condenam qualquer tipo de eutanásia. E agora eu te confundi, né? Por que qualquer tipo? Não é só um. E é isso que você vai ouvir um pouco aqui, um pouquinho mais de informação. Nas nossas pesquisas a gente entende o seguinte, que a eutanásia ela tem
duas diferenças, da ativa e da passiva. Quando você tem uma eutanásia ativa, você um tipo de negociação entre o doente, no caso o paciente, com o médico. E você tem também a parte da eutanásia passiva, que é aquele momento aonde se tem a família decidindo com o médico o real encontro da eutanásia com o fim de uma vida. E aí fica um ponto muito complicado da gente conversar sobre esse assunto tão complexo. E você, às vezes, de casa, nunca parou para pensar nisso. Então agora eu quero ouvir algumas pessoas. Vou começar aqui com o nosso amado Nenê, abençoado. Amado, você tem um assunto bem interessante para compartilhar com você. Você me conta aí que eu fiquei sabendo, a Rádio Patrão, teve um debate que foi gerado ontem com esse assunto, você ficou sabendo informações. Fala pra gente o que você acha desse assunto. É importante discutir isso? Sim, com certeza é muito importante. É um assunto muito polêmico, né? Que algumas pessoas concordam, outras discordam. Eu, particularmente, dizendo, biblicamente, como cristão, eu sou totalmente contra. Mas, isso biblicamente dizendo, porque o único autor da vida é Deus, é Ele que nos dá o fôlego de vida e é Ele que tem o poder para tirar também. Mas, olhando por outros olhos, o homem, é difícil dizer se eu sou a favor ou contra, porque eu nunca vivi uma situação como essa. E ao ver uma pessoa acamada, talvez por anos, até, é complicado você acompanhar durante muito tempo o sofrimento de uma pessoa, sem saber às vezes se ela quer estar ali ou não. Se fosse eu que estivesse ali acamado naquele leito de hospital, eu pediria para desligar os aparelhos, porque uma vida de cama, uma vida, praticamente vegetativa, acredito que não seja isso que Deus queira para a minha vida. E tenho certeza da minha salvação, então a morte para mim é lucro numa situação dessa. Interessante, interessante. Você nesse ponto, quando a gente fala um pouco biblicamente, você entra como humano, porque a sensação que as pessoas que conhecem cristãos ou religiosos, são tudo robô, A Bíblia falou, está falado, amém, acabou, nós vamos caminhando tudo. E quando se trata de assuntos polêmicos, devem ser analisados em torno, Foi mais ou menos isso que você quis dizer. Porque é muito interessante, eu sou a favor, eu sou contra, mas e se fosse na sua casa? E se fosse na sua família? E se fosse com você? Qual que seria a decisão? Então, você tem que entender o seguinte, o verdadeiro cristão é aquele que entende o que ele faz. E não aquele que faz porque uns mandam fazer. Então, é isso que você tem que entender. É muito interessante para aumentar o argumento aí, quando você for pego. Eu vou pegar aqui, vamos ver a Natália. A Natália está olhando para mim aqui, querendo falar. Você é a favor da eutanásia? Você é contra? Eu acho assim, que só eu vivendo uma situação dessa para poder saber, se tivesse algum familiar e tal, neste momento para poder saber. Olhando a grosso modo, se você estivesse nessa situação, você aceitaria realizar uma eutanásia com você? Porque lembrando o seguinte, para deixar bem claro, a eutanásia, a prática dela, não é para a pessoa que está normal e que vai voltar ou não. É para situações incuráveis ou doenças crônicas. Então, a gente tem que entrar nesse método também, essa área médica. Porque senão você pensa, então o médico pode ir lá e cortar, acabou. Não é assim que funciona, existe toda uma negociação. Então, se fosse você, nesse lugar, você estava num estado incurável, você aceitaria fazer uma eutanásia ativa, por exemplo? Sim, eu acho que sim, porque é melhor do que ficar lá. Vegetando. Como as pessoas falam, eu trabalho com a família, o sofrimento. Então, eu acho assim, que qualquer coisa que faça comigo é melhor do que me deixar lá, sofrendo, vamos dizer assim, e com a minha família também triste e preocupada se eu vou recuperar ou não. Eu prefiro que desligue logo. Olha, se usa muito a Bíblia para falar o mesmo versículo, que o Deus é o único digno de vida
que dá a vida e tira a vida. Só não foi só Deus que disse isso, né? A Igreja Católica também tem uma referência que falou isso. Santo Agostinho dizia que ninguém é lícito de tocar em vida alguma. Então eu pergunto para você, o que você acha, sem tratarmos de religiosidade aqui, de vida? Assim como nós falamos no outro vídeo que nós gravamos sobre aborto, nós falamos de eutanásia, que tem tudo a ver com vida também. E aí, se a sua opinião vai para um contexto religioso, a sua opinião vai para um contexto pessoal? Vai, é a favor da eutanásia? Diz aí. Eu não sou a favor e nem contra. Olha. Porque eu acho que quando uma pessoa está vegetando numa cama de um hospital, ou até mesmo em casa, eu acho melhor desligar o aparelho. Porque é melhor desligar o aparelho do que deixar essa pessoa sofrendo, tá? Porque eu conhecia um irmão, inclusive ele era até pastor, tá? Um conhecido de muitos anos, que sofreu um AVC. E nesse AVC ele ficou mudo, ele ficou cego, ele ficou vegetando na cama por muitos e muitos anos. E isso é muito triste. Ele não falava? Ele não falava, ele não mexia, ele alimentava pela sonda. Mas só que ele estava entendendo quem estava perto dele conversando. Inclusive eu ia lá, lia a Bíblia para ele, louvava com ele, porque a esposa dele não pedia. Tá? E ele viveu muitos anos desse jeito. Tá? Eu acho melhor desligar o aparelho. Eu acho melhor dar um fim nessa situação de que uma pessoa viver numa cama e ficar sofrendo por muitos e muitos anos. Essa é a minha opinião. Eu não vou entrar no termo bíblico, porque se a gente for entrar no termo bíblico, a Bíblia é contra. Sim. E por que ela é contra? Diz aí. Ela é contra porque quem tem direito de dar a vida e de tirar a vida é somente Deus. Deus não tem essa autoridade para ser humano nenhum tirar a vida, porque é somente Deus. Eu quero ler, irmãos, um versículo da palavra de Deus, em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10, está escrito: Então ele me ordenou, vem aqui e mate-me, estou na angústia da morte. Por isso, aproximou-me dele, eu matei, por sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa, bracelete dele, eu trouxe-os aí, ai meu Senhor. Aqui está falando, irmãos, sobre Davi que recebe a notícia da morte de Saul. Então, a Bíblia ela não apoia essa prática. Lembrando, pegando um pouco desse texto, você que às vezes nem pegou na Bíblia, leu essa história, né, de Davi e Saul, você entende o seguinte: Davi tinha todas as possibilidades de matar Saul. Só que se a gente pegar a Bíblia e ver essa história, Davi não matou Saul até no momento que tinha como matar. Não é isso? Então Davi não matou, porque ele servia um Deus vivo, ele entendia que ele não era digno de tirar a vida de um rei, e nem sabendo que ele seria o rei. Né? Então é bem interessante essa história, é bem colocado mesmo, Joaí. Eu queria ouvir agora, né? Vamos colocar uma situação aqui bem rápida. Se pense o seguinte: é um cristão que está num processo ali que pode-se fazer eutanásia ou não. Se a família está por fazer eutanásia, esse cristão vai para o inferno? Não. Por quê? Porque a decisão não foi dele. E se for uma eutanásia ativa aí, ele pedir para desligar? É um suicídio? Não. Acredito que não.
Alguém discorda aqui? É bom esse assunto, vamos lá. Pode falar, fica à vontade. Pelo fato da seguinte, cremos que Deus sim faz o milagre, pode sim operar o milagre e fazer com que essa pessoa torne-se sadia novamente. Porém, se pararmos para analisar, quando a pessoa está ali, já está se definhando, né, acabando, né, com a sua vida em cima de uma cama, de um leito de hospital, né, ela já não tem tanta vontade de viver, acredito eu, né, mas quando é um cristão e vai morrer em Cristo, né, a vontade de morrer, eu acredito que seja maior. É muito interessante. Poderia-se continuar esse assunto, mas eu quero lançar para você aí em casa, ter um momento de debate com você mesmo. E se fosse sua mãe ou seu pai, se fosse alguém da tua família, próximo a você que você ama, você optaria em desligar esse aparelho? Esse assunto é muito polêmico. E aí, um cristão, num leito de um hospital incurável, uma doença crônica, e aí, se desligar, vai para o inferno? Biblicamente, suicídio não tem perdão. E aí, como que fica esse assunto? Eu quero lançar para você e que você fique ciente de uma coisa. Nós não somos senhores da razão e nós não temos uma verdade absoluta. O que eu posso te dizer é que nós servimos um Deus. Biblicamente falando, ou sem Bíblia na história, o amor prevalece em todos os momentos. A vida é uma essência que Deus nos deu. E aí, quem pode interromper ela? Muito obrigado. E aguarde o nosso próximo vídeo e eu tenho certeza que vai abençoar você. Continue aí com esse assunto e a sua opinião. Um abraço, que Deus te abençoe. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver.